Flamengo segue 100%, hein? Com 100% de aproveitamento na Libertadores. 3 jogos e 3 vitórias pro Flamengo do Paulo Souza. E chamando atenção pro Gabigol e para o Bruno Henrique, hein? A atuação de gala dos dois no primeiro tempo. No segundo tempo, com certeza caiu um pouco o ritmo, houve o cansaço. Bruno Henrique voltando de lesão, ficou 3 jogos fora e deu 2 assistências, jogou muita bola, jogou como ele gosta, que o Vamp mesmo faz questão de deixar claro, com profundidade, usando a velocidade, e o Gabigol fazendo 2 gols e repercutindo aí com relação à declaração do Luizão pro nosso Reis da Resenha em toda a mídia, hein? Que o Luizão falou, quero ver ele ter meus números, eu fui melhor. E agora o Gabigol tá aí a 3 gols de igualar o recorde do Luizão como o maior artilheiro da Libertadores com 29 gols. Gabigol chega a 26 jogos em Libertadores. 26 gols. 26 gols em Libertadores. Ele tá a 3 do Luizão, que tem 29 e é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Provavelmente deve se tornar, ainda nessa Libertadores... Na fase de grupos, eu acho. Sim, o maior artilheiro brasileiro da história da competição. Agora, falando-se do Gabigol, né, que vai voltando a uma boa fase, tem também o outro lado, o lado da defesa. A defesa do Flamengo pecou em alguns momentos no jogo de ontem, inclusive pelo lado direito com o Isla. Você acha que o grande ponto fraco do Flamengo, nesse momento, é esse lado direito da defesa do Flamengo? Ou também tem outras falhas defensivas? E o Gabigol voltou a ser aquele Gabigol que pode ser decisivo aí nessa Libertadores, no Brasileiro, que eu acho que muitas vezes é criticado excessivamente. Concordo. Pro que ele joga. Mas Gabigol e Bruno Henrique com essa fase podem ser muito decisivos aí para Libertadores e até pro Brasileirão? O Gabigol, se você observar, ele mantém uma certa média, né? Ele teve picos, né? Mas a média de gols dele sempre é muito alta, né? E claro que quando ele tem o Bruno Henrique do lado em bom momento, em condições de jogar, né? Que tem sido um jogador com problemas de lesão, aí, lesões constantes, fica ainda mais perigoso para o adversário. Agora, ali do lado direito da defesa, ontem eu vi gente lembrando do Rodinei. A conclusão é muito clara. Entre Rodinei e Isla, o melhor é o que não está jogando, né? Quem não está jogando sempre é lembrado de forma positiva, porque o que está em campo é tão ruim, mas tão ruim, que o cara pensa até que o outro não é tão ruim assim. Mas é ruim também. É quando o outro lembra, você fala, não, o outro também é uma porca. E assim vai. O Isla é um desastre. Aliás, muito se fala, não, o Isla vai pendurar chuteiro jogando pelo Chile, por um time chileno. Ele nunca atuou profissionalmente no país, saiu muito novo para o futebol europeu. Depois do jogo de ontem, vendo de tão perto, não sei se algum clube do Chile vai se interessar pelo Isla. Foi um desastre absoluto. E ele provoca um efeito dominó, né? Porque o que acontece? Ele não ganha uma. Todas as jogadas pelo lado dele, elas entram. E aí o zagueiro pela direita, no caso o Arão, sai para cobrir, o Pablo tem que corrigir. É um efeito dominó. Thiago Maia. Ontem o Thiago Maia tem que se desdobrar. É uma coisa terrível, assim. Porque uma coisa é um jogador que eventualmente é batido. A outra é você jogar com um cara que você sabe que o tempo todo os adversários vão passar por ele. E vão passar e passam. E passam por ele. E todas jogadas em cima do Isla. Boa saída. No banco, você olhar, vê o Rodinei. Você fala o quê? Seu Paulo Souza. Coloca no lugar do Paulo Souza. Pô, o que eu faço? Olha pro banco, Rodinei. Aí olha pro campo, vê o Isla. Complicado. E ele não tem nem os zagueiros à disposição, né? Um monte de jogadores machucados. Eram 8 ontem, né? Há pouco tempo eram 9, 10, que o Pablo voltou não, foi liberado para jogar e estrear tem uns 10 dias. O Bruno Henrique voltou ontem. E ele tem vários. Ontem, além dos lesionados, o Davi Luiz, que ele não pôde contar, o técnico, porque foi liberado, segundo o Flamengo, por questões pessoais, particulares. Eu acho que assim, um ponto negativo foi, de fato, a defesa muito vulnerável, mas que também em função de deficiência técnica de um jogador, de uma posição que o Flamengo é carente, o melhorzinho é o Mateuzinho, como é jovem, talvez seja um jogador até que possa se aprimorar no jogo defensivo, ser bem orientado, treinado, se tiver essa dedicação. E também sem os zagueiros, até para improvisar, colocar um zagueiro pela direita, tentar organizar de outra forma a defesa, estava muito difícil. O zagueiro que ele tinha no banco era o Cleiton, que é um garoto da base, esses meninos ficam no banco por uma emergência realmente, né? E o Léo Pereira, aí, opa, eu boto o Léo Pereira da direita, na esquerda já é um problema, na direita, meu Deus, o que poderia acontecer? Então não tinha muita saída. O Flamengo tem problemas também de formação de elenco, né? Alguns jogadores, o Léo Pereira foi contratado a pedido de Jorge Jesus, e ele é um jogador que no Flamengo não se justificou jamais. Na direita, o Isla chegou com um currículo de um jogador que atuou em grandes equipes europeias, mas nitidamente é um cara que ofensivamente, é igual o Rodinei, ofensivamente pode oferecer algo, mas defensivamente tem sido um desastre. Só uma partida ou outra que ele consegue se organizar melhor.
Agora, eu achei que, assim, olhando o que é o histórico do Flamengo e Libertadores, a vitória de ontem foi muito importante, porque o Flamengo nunca venceu naquele estádio. O Flamengo não tem uma história antes de 2019, tirando ali a exceção daquele período curto ali de 81 até 82, que caiu o Peñarol no Maracanã. O Flamengo tem uma coleção de fracassos em jogos internacionais na América do Sul, muitas derrotas, muitos fiascos. Alguns jogos assim você sabia que ia perder, vai lá e vai perder. Aí você torce para ganhar em casa, porque lá vai perder. E não, ganhou um jogo difícil. A Católica está em crise, é verdade, mas é o time que é o tetracampeão chileno. Os jogadores do elenco tetracampeão ainda estão lá em sua maioria. Jogava um jogo de vida ou morte, porque precisava do resultado. Uma atmosfera bélica, né? Teve torcedor do Flamengo com a cabeça cortada, criança que teve o rosto ferido, teve sinalizador atirado do torcedor do Flamengo, teve gestos racistas. Mauro, de um imbecil. A gente só vai corrigir seu microfone rapidinho e já a gente vai voltar para ele falar aqui. Deu uma falha técnica aí no microfone. Já o Mauro César vai falar. Mauro, a gente teve que te interromper, você estava falando do jogo, voltou o seu microfone. Bem, do jogo acho que é isso, né? Acho que o resultado ele é bem relevante, porque embora não tenha sido a atuação ideal, longe disso, né? Eu acho que teve bons momentos e eu acho que é circunstâncias da competição. Acho que muitas vezes aqui no Brasil as pessoas começam a achar que parece até que o Flamengo ganha desses times aí com o pé nas costas, historicamente é o contrário. E há uma tendência também a gente é muito arrogante aqui, né? De achar que os times brasileiros são muito melhores e vão ganhar todos de goleada. Nem sempre isso é possível, não. Muitas vezes é o contrário. Eu vi gente surpresa, por exemplo, recentemente, quando o Estudiantes venceu bem o Red Bull Bragantino. Acho que a pessoa nem procura entender qual o momento do time argentino. Que, aliás, é um time e a história, né? Tetracampeão. A última vez lá dentro do Mineirão, virando jogo em cima do Cruzeiro. Enfim, não dá nem para comparar o Bragantino no cenário internacional aos Estudiantes. Mas aí parecia que é o contrário. Nossa, o Bragantino perdeu lá. Perdeu. Um dos melhores times do momento lá, que pode ser um time até que dê trabalho no decorrer da competição. É decepcionante, Mauro, essa campanha do Atlético Mineiro na primeira fase? Se esperava um Atlético Mineiro sobrando mais nesse grupo, assim como estão Flamengo, Palmeiras e River Plate? Eu acho que isso é decepcionante, né? Ganhou do Tolima lá na estreia. A atuação contra o América foi muito ruim. De fato, só não foi derrotado porque fez um gol de impedimento e o VAR não existe na Libertadores, né? Como também houve o River Plate vencendo o Colo-Colo, uma jogada com uma falta escandalosa, não foi marcada. Se houvesse o VAR, na sequência saiu o gol, provavelmente aquele gol seria anulado. Ontem o gol contra do Isla Zampedre está impedido. Para mim, claramente impedido. Se tivesse o VAR, o Bandeirinha não viu, teria visto, né? Aliás, agora também o comentarista de arbitragem precisa de VAR, né? Quando não tem VAR, eles não cravam a opinião, eles esperam o VAR. Não tem o VAR, então ficam esperando. Aconteceu ontem com o Simon. O Simon não conseguiu ver o impedimento. Não tem VAR, então, o impedimento era claro. Você vê a imagem frisada, é claro que ele está na frente. Tem impedido. O Zampedre está impedido. Aí, na sequência, o Isla vai tentar disputar e faz o gol contra numa noite de terror do lateral chileno. Que, inclusive, teve um lance duvidoso com ele de pênalti, né? Que ele quase entrega a paçoca ali. Depois, no segundo tempo, e ele tem um lance de pênalti também. No Brasil, provavelmente seria marcado o pênalti. Mas, enfim, essas coisinhas vão acontecer de arbitragem aí. Não acho que seja decepcionante o Atlético. Acho que há quem, mas acho que ninguém vai ter essa campanha dos sonhos que as pessoas cobram. Pode esquecer, não vai existir, ainda mais nessa temporada. Se você observar, os três mais comentados, né? O Flamengo, já falamos dos altos e baixos. O Atlético joga 3 seguidos em casa. O Atlético empatou com o Coritiba e não teve o Hulk não foi expulso num lance no mínimo polêmico. Não perdeu para o América com um gol irregular que valeu porque não tinha VAR. O Palmeiras também perdeu para o Ceará em casa, quase perdeu para o Goiás. Nenhum deles consegue ter e não vai ter. Ontem, por exemplo, o que me impressionou foi assim, a quantidade de pessoas reclamando, por exemplo, porque saíram a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Até eu vi agora um vídeo aqui no Twitter, os dois comemoraram o gol do Lázaro, escorre para comemorar, um tá bancando, estão se arrastando. Quer dizer, os caras não tinham condição, gente. O cara pensa que o técnico olha para cá e fala assim, esse Arrascaeta joga bola, hein? Quer saber? Vou tirar ele. Sabe, ali, vou tirar. Joga muito, vou tirar. Eu que mando. Eu que mando e vou tirar. Vou botar um pior que ele. Não, o cara tira porque não dá pra jogar o tempo todo. E o cara já entra em campo sabendo que vai jogar 60, 65 minutos, porque senão você perde o jogador lá na frente. E todo mundo vai ter que pensar assim. Por que o Abel Ferreira colocou meio time, ou quase meio time reserva lá contra a Emelec? Porque ele precisa dos jogadores inteiros em outras partidas. Vou tirar o Veiga, joga muita bola, o Dudu tá muito bem, vou tirar. Não, o cara precisa fazer isso. É inevitável. O próprio Turco deu uma entrevista recente lá no Sport TV, ele falou, comigo vai jogar quem tiver, no Atlético, né, quem tiver em condições, porque não há como. Então, ontem acho até que o Flamengo estava perdendo aí o meio campo,
Foi o pior momento, acho que melhorou um pouco com as mudanças, depois a Católica voltou a pressionar, e no banco o que ele tinha era aquele pessoal ali, não tinha muitas opções não, diante de tantos jogadores machucados. Eu não acho que seja decepcionante o Atlético, até porque eu não fico criando essa expectativa de que o time vai vencer todo mundo, acho que isso não vai acontecer, e acho que o Flamengo vai ter dificuldades contra o Talheres, que aliás venceu o River Plate recentemente lá na Copa da Liga Argentina. O River estava com um time misto, mas o Talheres venceu, jogando em casa, e é um jogo decisivo para o time argentino. Se vence o Flamengo, ele faz 100% em casa, 9 pontos. E aí ele pode buscar a classificação aí, de repente com mais um pontinho. Né? Você acha o Talheres mais difícil na Argentina do que a Universidade Católica no Chile? Lá o estádio é maior, a torcida é mais numerosa, o estádio é maior, um pouco mais distante do campo. Eu acredito que não fica a atmosfera bélica de ontem não vai existir, acho, né? Mas vai ser muita pressão e eu acho que vai ser um jogo complicado. As pessoas olham muito para a tabela de classificação, tem que olhar o contexto. O que é o Talheres? O Talheres foi um time que chegou a lutar pela liderança do campeonato argentino passado. O líder era o River, que foi campeão. Depois caiu para terceiro lugar. O técnico era o Cacique Medina. O Cacique Medina foi para o Internacional. Eles trocaram de técnico, o time desandou. Aí contrataram o português Pedro Caixinha, que estreou agora até contra o Flamengo, um pouco antes do jogo contra o Flamengo, no Maracanã. E o que eles fizeram? Eles abandonaram a Copa da Liga porque abandonaram, porque não tinha mais chance. Vamos trabalhar para a Libertadores. Aqui a gente vai estar lá em último. Então, chegou a tomar goleada do Defensa e Justiça com o time todo reserva, tomou de 5-0 em casa. Então, eles largaram a competição. Então, tem que olhar o Talheres com atenção. O Talheres da Libertadores, ou do jogo contra o River, que ganhou, mesmo sendo o River com time misto, pela competição local, e o Talheres que está largando o campeonato. Ou seja, eu acho que é um time que em casa vai jogar também um jogo assim, decisivo. Ganhando do Flamengo, eles conseguem praticamente se classificar. É fazer um pontinho contra o Sport Cristal, que é muito ruim, e de repente já estou na próxima fase. Então acho que esse jogo é um jogo que o Flamengo corre sim risco de perder, de empatar, de não vencer. Acho que vai ser um jogo mais difícil. Até porque eu espero que esse time, acredito que esse time melhore, né? Esteja melhorando, progredindo, à medida que vai trabalhando com o seu novo técnico e vai conseguindo algo mais. Ganhou agora o Sport Cristal com dificuldade, mas ganhou de 1-0. Tinha vencido a Católica por 1-0 também. Então são 2 vitórias em casa. Se fizer 3 vitórias em casa, provavelmente vai se classificar. Vamp, foi uma atuação boa, mas também com alguns pontos negativos na defesa. O Flamengo teve alguns erros defensivos ali graves. Mas dá pra gente dizer que esse Flamengo tá embalando até porque é a primeira vitória do Flamengo na casa da Universidade Católica. Universidade Católica, que é o time mais chato desse grupo pro Flamengo, e o Flamengo vence fora de casa, Vamp. Boa tarde, Pilhado, boa tarde, Mauro, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos. Flamengo segue o samba de uma nota só. Né? O Palmeiras com 9 pontos, com saldo de gol mais do que o Flamengo, acho que é 14 ou 15. O Flamengo também com 9 pontos, um saldo de gol de 5. Né? As duas equipes que fizeram a final da última Libertadores, né? O Palmeiras vem de um bicampeonato seguido, né? É tri, mas um bi seguido. O Flamengo jogou num estádio que, eu gosto dessa palavra, hostil, né? Hostil. São Carlos é um pouquinho. Porque lá é pressão, tudo. Primeira vitória na sua história lá dentro, né? 3 pontos fora de casa. Acredito que as duas melhores equipes e favorito ao título junto com o Atlético Mineiro. O próprio River também tem 9. O River tem 9, o Atlético tem 7. Essas equipes aí que vão brigar pelo título, né? E o erro, eu sempre falo assim, quando você tem uma equipe muito ofensiva, você não vai ter a perfeição defensivamente. Lógico, tem que inibir de tomar gol o mínimo possível, mas os caras lá na frente vão fazer. Um time que tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, em algum momento eles vão fazer alguma coisa. Não vai passar 90 minutos sem criar uma chance de gol, sem botar uma bola pra dentro. E cá atrás vai ficar mais frágil. Mas que o resultado final seja sempre a vitória. Eu preferia jogar todos os jogos 4-3, 5-4, 2-1 e ganhando 3 pontos. Vai tomar o gol. Mas é detalhes. E parabéns ao Paulo Souza. Beleza? Deixa o Jesus curtir o carnaval. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar que você tá dando certo. Agora, eu sou fã do Mauro como jogador da minha posição, viu? Eu não sou fã do Flamengo, não. Sou fã do Paulo Souza. Fã do Paulo Souza, que foi um volante absurdamente craque, foi bicampeão de Champions League. O meio campo é o lugar dos craques. É isso.